Depois de passar o fim de semana com a amante, descobriu que a sua esposa tinha desaparecido com os gêmeos. O frigorífico velho fazia um ruído elétrico que nunca parava, um zumbido constante, grave, que se entranhava nos ossos quando tudo o resto estava em silêncio. Raquel ouvia-o às 4 da manhã, com o Miguel a chorar num braço e o Marcelo no outro, e perguntava-se quanto tempo mais aquele traste aguentaria antes de avariar de vez. Há 2 anos que diziam que iam comprar um novo, mas havia sempre algo mais urgente, sempre. Raquel Soares tinha 34 anos e cheirava a leite azedo. Sabia-o, não lhe importava. Usava o mesmo pijama de amamentação desde terça-feira. Hoje era sexta-feira e as manchas de vômito no ombro esquerdo já estavam secas e estaladiças. A vida era assim. Agora, 8 meses depois do nascimento dos gêmeos, a sua existência tinha se reduzido a isto: sobreviver até a próxima mamada, a próxima fralda, ao próximo choro em estéreo que lhe partia o crânio ao meio. Na sala, o Fernando ria-se, uma risada suave, quase íntima. Raquel deixou o Miguel no fraldário. O miúdo esperneava, vermelho de raiva, e ela espreitou a porta. Ele estava no sofá, o telemóvel colado à orelha, a sorrir daquela maneira que já não usava com ela. Tinha vestido uma camisa nova, azul petróleo, que ela nunca lhe tinha visto. Cheirava a aftershave caro da Perfumes, companhia, não o do Pingo Doce que compravam sempre. Opá, não me lixes. A sério, Fernando passou a mão pelo cabelo. Isso é que era. Pronto, pronto. Na segunda-feira conto-te. Raquel ficou parada no umbral da porta. O Miguel berrava atrás dela. O Marcelo começou a chorar no Moisés. Aquele choro agudo que significava que tinha fome outra vez, embora lhe tivesse dado de mamar há menos de 1 hora. E o Fernando continuava ali, alheio, a rir-se com quem quer que estivesse do outro lado. Fernando, ele levantou um dedo. Espera como se ela fosse uma interrupção incômoda. Raquel sentiu algo quente e amargo subir-lhe pela garganta. Voltou ao fraldário, pôs a fralda no Miguel, sem realmente olhar para ele, com movimentos mecânicos que já tinha repetido 1000 vezes. O bebê continuava a chorar, chorava sempre. Os dois choravam o dia todo, e o Fernando estava na sala com a sua camisa nova e o seu perfume caro a rir-se. Quando ela voltou à sala com o Miguel nos braços e o Marcelo agarrado ao peito, com a mama de fora sem pudor, porque quem a iria ver? O Fernando já tinha desligado. Tinha aquela cara, a que punha quando estava prestes a dizer-lhe algo que ela não queria ouvir. Raquel, preciso de falar contigo. Ela sentou-se na poltrona onde se sentava sempre, a almofada afundada pelo seu peso repetido, com um peluche de tigre do bebê esmagado no buraco. O Marcelo mamava com desespero. O Miguel contorcia-se no seu colo punhos. Diz: tenho uma reunião importante no Algarve este fim de semana com a equipa de marketing. Já sabe sobre o projeto novo? Raquel olhou para ele. Ele não susteve o olhar. Este fim de semana? Sim, saio amanhã de manhã. Volto no domingo à noite. Fernando, os gêmeos não dormem há 3 noites. Eu não durmo há 3 noites. Fernando, ou Chico Nascodes, provou Manaro. Ostor cedo noites. Não consigo. Raquel, alguém tem de trabalhar ou quê? Preferes que fiquemos sem casa? A frase caiu como um tijolo. Ela cerrou os dentes. O Marcelo parou de mamar, virou a cabeça, começou a chorar outra vez. O Miguel juntou-se ao coro. O barulho era insuportável. Claro. Desculpa, eu não trabalho. Só passo 24 horas por dia com 2 bebés. Isso não conta. Não comeces, Raquel. Estou cansado. Tu estás cansado? Ele levantou-se do sofá, pegou nas chaves do móvel da entrada e foi para o quarto. Raquel ficou ali na sala, que cheirava a fralda suja e a sua própria derrota, com 2 bebés a chorar e o frigorífico a zumbir na cozinha, como se a lembrasse de que tudo naquela casa estava prestes a quebrar. Naquela noite, quando finalmente conseguiu que os 2 adormecessem ao mesmo tempo, um milagre às 23h30. Raquel arrastou-se para o quarto. O Fernando já estava deitado, de costas para ela, o telemóvel na mesinha de cabeceira com o ecrã para baixo.
Ela deitou-se do seu lado da cama, o colchão afundado pelo peso acumulado de noites em branco, e fechou os olhos, mas não conseguiu dormir. Algo não batia certo. Algarve, reunião de fim de semana, a camisa nova, o perfume, a risada. Às 2 da madrugada, com o cérebro a meio gás devido ao esgotamento, Raquel levantou-se para ir beber água. Passou pela sala. O telemóvel do Fernando estava no sofá, esquecido, a carregar. Ela olhou para ele, depois olhou para o quarto, depois voltou a olhar para o telemóvel. Não faças isso, não és dessas. Mas as suas mãos já o seguravam. O ecrã acendeu-se. Notificações bloqueadas, mas uma tinha chegado minutos antes de o bloqueio se ativar. Carolina, ansiosa pelo nosso fim de semana de amor, já reservei o hotel em Albufeira. O mundo parou. Não, o mundo continuou. A torneira continuava a pingar. O relógio da cozinha continuava a fazer tic-tac, mas algo dentro de Raquel partiu-se em dois. Abriu o telemóvel. Não tinha código. Nunca tivera. Porque confiavam um no outro. Porque estavam juntos há 10 anos. E nunca, nunca, ela pensara que o WhatsApp. Carolina Martins, a estagiária, 22 anos. Cabelo comprido, unhas perfeitas, sorriso de quem sabe exatamente o que quer. Raquel abriu a conversa e leu e continuou a ler até que o telemóvel lhe caiu das mãos. 3 meses. 3 meses de mensagens, fotos, planos, promessas. Quando me separar, vamos viver juntos. Ela nem se apercebe de nada. Está obcecada com os bebés. Tenho saudades tuas, Carolina. Contigo sinto-me eu outra vez. Raquel sentou-se no chão da sala, frio, o parqué gelado contra suas coxas nuas. Usava uns calções de pijama que tinham um buraco na virilha. Não se depilava há 2 meses. Tinha estrias na barriga, gretas nos mamilos, olheiras que pareciam hematomas. E o Fernando andava há 3 meses a Carolina Martins, enquanto ela segurava 2 bebés que não dormiam, enquanto ela ainda sangrava do parto, enquanto ela chorava sozinha no duche. O primeiro soluço saiu sem permissão. Depois outro tapou a boca com a mão para não acordar os gêmeos. Chorou em silêncio, sentada no chão, enquanto um carro arrancava na rua e Lisboa dormia lá fora, alheia, aqui naquele apartamento nos Olivais, no 5º andar de um prédio dos anos 70, uma mulher acabava de descobrir que a sua vida inteira era uma mentira. Às 3, limpou a cara com o braço, levantou-se, voltou a deixar o telemóvel do Fernando no sofá, exatamente como estava. Ele ainda não sabia que ela sabia. E isso Raquel percebeu com uma clareza cortante. Era a sua única vantagem. Não ia gritar, não ia fazer uma cena, não ia implorar-lhe que ficasse. Ia fazer algo muito pior. Meteu-se na cama. O Fernando ressonava tranquilo, sem um único remorso no mundo. Raquel ficou a olhar para o teto, onde a luz do candeeiro da rua projetava sombras que se moviam cada vez que passava um carro. O frigorífico continuava a zumbir na cozinha, mas pela primeira vez em meses, Raquel Soares não o ouvia. Estava demasiado ocupada a planear. Raquel não dormiu. Quando os gêmeos acordaram às 6, com fome outra vez, ela já estava acordada há 3 horas, a olhar para o telemóvel que tinha ido buscar novamente ao sofá. Desta vez não chorou, leu cada mensagem desde o início. 3 meses de conversas. A Carolina Martins escrevia com emojis de corações e chamas, como uma miúda de 22 anos que brincava aos adultos. O Fernando respondia-lhe com aquele tom que Raquel não lhe ouvia há anos, doce, atento, como se a Carolina fosse a coisa mais interessante do mundo. Ontem à noite sonhei contigo. Mal posso esperar que nos vamos embora juntos. És a melhor coisa que me aconteceu, Carolina. Raquel sentiu algo frio instalar-se no seu peito. Não era tristeza, era outra coisa. Mais dura, mais afiada. Deixou o Fernando a dormir. Preparou os bibirões em piloto automático, mudou fraldas, deu de mamar ao Marcelo, enquanto segurava o biberão para o Miguel com a outra mão. Os bebés comiam. Ela olhava para a parede. Às 8, o Fernando saiu do duche. Cheirava a gel de banho caro outra vez. Usava umas calças de ganga justas, que ela também não lhe conhecia.
Já estão acordados, disse ele, como se não tivessem passado a noite a chorar de 2 em 2 horas. Sim. O Fernando serviu-se de um café. Nem sequer olhou para os gêmeos. Bem, vou andando. O alfa pendular sai às 10. Raquel observou-o a mover-se pela cozinha. Pegou nas chaves, na carteira, na mala pequena que tinha preparado na noite anterior. Não te vais despedir dos teus filhos? O Fernando virou-se por um segundo, pareceu surpreendido, como se tivesse esquecido que tinha filhos. Ah, claro, aproximou-se, deu-lhes um beijo rápido na cabeça a cada um. O Miguel nem se mexeu. O Marcelo parou de mamar para o olhar com aqueles olhos enormes que ainda não entendiam nada. Portem-se bem com a mãe? Sim. Depois olhou para ela. Sorriso fácil, tranquilo, como se não estivesse prestes a ir encontrar-se com a sua amante de 22 anos num hotel em Albufeira. Vemo-nos no domingo. Raquel assentiu. Faz boa viagem. A porta fechou-se. Ela esperou 10 minutos. Depois pegou no seu telemóvel e marcou um número que não usava há meses. Mãe, sou eu. Preciso que venhas a Lisboa. Agora, enquanto o Fernando apanhava o alfa pendular na estação do Oriente, sentindo-se como quem foge da prisão, a Carolina Martins olhava-se ao espelho da casa de banho do seu apartamento partilhado em Anjos. Tinha 22 anos. Não 20, como o Fernando tinha dito a Raquel. Mas bem que importavam 2 anos. Passou as mãos pelo cabelo, extensões novas, 200 euros num cabeleireiro no Chiado e sorriu. Hoje era o dia. O primeiro fim de semana completo com o Fernando, sem interrupções, sem bebés a chorar, sem esposa chata a pedir atenção, tinha se depilado completamente no dia anterior. Depilação brasileira completa, axilas, pernas, tinha-lhe doído horrores, mas valia a pena. Tinha as unhas acabadas de fazer, francesas, elegantes, não como as de cores berrantes que as miúdas da sua idade usavam, e tinha comprado lingerie nova na Tezenes, preta, com renda. Tinha gasto meio salário, mas não importava. Isto era um investimento. O Fernando tinha dinheiro, bom emprego, um apartamento próprio nos Olivais. E o melhor, estava farto da mulher. A Carolina tinha se apercebido no primeiro dia em que entrou para trabalhar na empresa. Tinha visto como o Fernando olhava para a aliança como se fosse uma corrente, como suspirava quando alguém mencionava famílias, como ficava até tarde no escritório, mesmo sem ter nada para fazer. Era um homem infeliz, e os homens infelizes eram fáceis. Começou devagarinho, um café pela manhã que lhe trazia por acaso, uma risada no momento certo, saias cada vez mais curtas, decotes calculados, até que um dia, num jantar de empresa, ele bebeu 3 cervejas a mais. E ela ofereceu-se para partilhar um Uber. O resto foi história. Agora estavam juntos há 3 meses e o Fernando já lhe tinha dito que se ia separar em breve. Só precisava do momento certo. Os bebés eram muito pequenos, não os queria traumatizar, mas assim que tivessem 1 ano, ano e meio no máximo, falo-ia. A Carolina acreditou em metade, mas não importava, porque enquanto isso ela desfrutava dos hotéis, dos jantares, da sensação de poder, de saber que ele deixava a mulher em casa com 2 crianças choronas para estar com ela. Isso sim, era uma vitória. Vestiu um vestido justo, cor de mostarda, que lhe marcava o rabo perfeito, que tinha conseguido a fazer agachamentos 4 vezes por semana. Saltos altos. Perfume, aquele da Zara que cheirava a caro, mas custava 15 euros e estava pronta. O telemóvel vibrou. Fernando, a chegar a Oriente. Vemo-nos no hotel às 14 horas. A Carolina sorriu. Tirou uma foto ao espelho, ângulo perfeito, pernas infinitas, beicinho sexy. Publicou no Instagram sem marcar nada, apenas um emoji de um comboio e outro de um copo de vinho. 3 amigas fizeram like em menos de 1 minuto. Uma comentou, plano misterioso. A Carolina respondeu com um emoji a piscar o olho. Fechou a aplicação. Pegou na sua mala a Michael Kors falsa, que tinha comprado na Feira da Ladra, mas que ninguém notava que era falsa, e saiu do apartamento. O metro ia cheio, cheirava a suor e a sandes de panado.
Um miúdo com auscultadores olhou-a de cima a baixo. Ela nem se imultou. Estava habituada, sabia que era boa, tinha trabalhado para isso. Mudou de linha no Saldanha, subiu as escadas, rolantes a pensar no fim de semana. O Fernando tinha lhe dito que iriam jantar a um sítio bom, que conhecia um restaurante com vista para o mar, que queria que ela se sentisse especial. A Carolina não era estúpida. Sabia que o Fernando tinha dito o mesmo à sua mulher há 10 anos, mas ela não era a mulher. Ela era a amante, a jovem, a divertida, a que não tinha estrias, nem olheiras, nem aquela cara de cansaço permanente que as mães têm. Ela era a que ganhava. Chegou ao hotel às 14h10. O átrio cheirava a ambientador caro e a dinheiro. O Fernando já lá estava, sentado num daqueles sofás de design, a olhar para o telemóvel. Quando a viu, sorriu aquele sorriso que ela tinha aprendido a provocar. Carolina, estás incrível. Ela aproximou-se, deu-lhe um beijo nos lábios, lento, provocador. Um senhor mais velho que passava ao lado pigarreou, desconfortável. A Carolina riu-se. Tu também não estás mal, velho. O Fernando tinha 38 anos, mas ela gostava de o chamar de velho. Fazia-o sentir-se mais velho, maduro, interessante, e ele adorava sentir-se jovem ao lado dela. Subimos. Pensei que nunca mais perguntavas. Apanharam o elevador até ao 5º andar. O Fernando passou-lhe a mão pela cintura, pelo rabo. A Carolina deixou no corredor. Ele abriu a porta do quarto. Cama grande vista para a cidade. Minibar. Perfeito. Minibar. O Fernando fechou a porta. Beijou-a com aquela fome que a Carolina reconhecia. A do homem que anda há meses a comer restos e finalmente tem um banquete à sua frente. Ela correspondeu. Mas enquanto o fazia, enquanto ele lhe tirava o vestido e lhe dizia o quanto sentia a sua falta, uma parte dela, pequena, escondida, perguntava-se quanto tempo aquilo duraria, porque os homens, como o Fernando, não deixavam as suas mulheres, nunca o faziam. Mas enquanto durasse, a Carolina ia aproveitar cada minuto, e quando se cansasse dele, ou ele se cansasse dela, já encontraria outro. Havia sempre outro. Nos Olivais, a Raquel metia a roupa dos gêmeos numa mala. A mãe chegava em 3 horas. O Fernando voltava em 2 dias. E nessa altura este apartamento estaria vazio. O frigorífico continuava a zumbir, mas a Raquel já não o ouvia. Tinha demasiado o que fazer. A mãe da Raquel chegou às 5 da tarde com 2 malas e cara de guerra. A Carmo Soares tinha 62 anos, o cabelo curto, pintado de mogno e zero paciência para parvoíces. Entrou no apartamento dos Olivais, viu a filha com os gêmeos nos braços e as olheiras roxas e cerrou os dentes. Onde está esse cabrão? No Algarve. Com ela, a Carmo pousou as malas no chão. Ainda bem. Assim não tenho que lhe ver a cara de parvo. Raquel quase sorriu. Quase. A mãe pegou no Marcelo dos seus braços sem perguntar. O bebé aninhou-se contra ela como se a conhecesse de toda a vida. A Carmo cheirava a colônia Nenuco e a tabaco, que tentava disfarçar com pastilhas de menta. Conta-me tudo, desde o início. Os 3 meses de mensagens, as fotos, as promessas do Fernando a Carolina, o hotel em Albufeira, a camisa nova, o perfume caro, o Zamote, que já não lhe dizia a ela, mas que escrevia 20 vezes por dia no WhatsApp. A Carma ouviu-a em silêncio. Quando a Raquel terminou, a mãe acendeu um cigarro na varanda. Era proibido fumar lá dentro. Regras do Fernando, que já não importavam uma merda. E soprou o fumo com força. Esse filho da mãe. Não comeces. Não comeces o quê? Esse tipo deixou-te sozinha com 2 bebés de 8 meses para ir, uma miúda que podia ser filha dele. Não merece nem que eu lhe pronuncie o nome. Raquel sentiu algo quente no peito. Não era choro, era fúria. Quero ir para o porto contigo. Então vamos esta noite, se for preciso. Amanhã. Preciso de falar com uma advogada primeiro. A Carmo assentiu. Apagou o cigarro no corrimão da varanda. Tens dinheiro? Tenho algum na minha conta. Ele não sabe quanto.
Bom, tira tudo o que puderes. Roupa dos miúdos, documentos, joias, se tiveres, tudo o que for teu, e deixa-lhe a merda dele aqui, para que se afogue nela. Raquel olhou para a mãe. Pela primeira vez em meses, não se sentiu sozinha. Obrigada. Não agradeças. As mães são para isso, para apanhar os cacos quando tudo se vai à merda. Em Albufeira, a Carolina estava na cama do hotel, nua, a ver o seu Instagram. O Fernando dormia ao seu lado, de barriga para cima, a ressonar suavemente. Tinham acabado de E- pela segunda vez e ele estava exausto. A Carolina não. Ela podia continuar, mas deixá-lo dormir fazia parte da estratégia. Fazer-lo sentir-se jovem, mas não o pressionar. Dar-lhe espaço, ser a namorada perfeita, não como a sua mulher. A Carolina tinha visto fotos da Raquel no Facebook do Fernando antes de ele as apagar todas, coisa que fez há 2 meses. Uma tipa normal, bonita sim, mas daquela maneira aborrecida. Cabelo castanho sem graça, roupa confortável, sorriso de quem já não se esforça. A Carolina esforçava-se todos os dias. Ginásio 4 vezes por semana, dieta rigorosa, rotina de skincare de 10 passos, roupa justa, maquilhagem perfeita, até para ir ao supermercado, porque neste mundo as tipas que não se cuidam perdem, e ela não tencionava perder. Publicou uma foto no Instagram, uma selfie no espelho da casa de banho do hotel com o roupão branco do sítio, o cabelo solto, cara lavada, mas com um filtro subtil. Legenda: Self-Care Weekend. Os likes começaram a chegar. As amigas comentavam: Rainha, onde estás que não me levas? Eu quero esse roupão. Nenhuma sabia que ela estava com um homem casado. Bem, a Lúcia sabia. A Lúcia sabia tudo e achava ótimo. Pá, se o gajo é casado, o problema é dele, não teu. Tinha-lhe dito na semana passada, a fumar na exanada do bar, no bairro Alto, onde se encontravam sempre. Tu aproveita, e se ele te der dinheiro, melhor ainda. A Carolina não lhe tinha dito que o Fernando ainda não lhe tinha dado dinheiro. Pagava os jantares, sim, e os hotéis, mas nunca lhe tinha oferecido nada caro, nem uma mala, nem um relógio, nada, porque tinha de pagar o apartamento e a comida dos bebés e todas essas merdas de pai de família. Mas em breve ele separar-se, ia, e então sim, então o Fernando seria só dela, ou era isso que ela queria acreditar? O Fernando remexeu-se na cama, abriu os olhos. O que estás a fazer, acordada? Nada. A ver o telemóvel. Ele olhou para ela, sorriu, passou-lhe a mão pela coxa. Anda cá. A Carolina largou o telemóvel, aproximou-se, beijou-o com aquela mistura de doçura e provocação que tinha aperfeiçoado. Sabes uma coisa, Fernando? Acariciou-lhe o cabelo. Acho que o vou fazer em breve. O quê? Separar-me? Falar com a Raquel? Não aguento mais. Contigo sinto-me. Não sei. Vivo outra vez. A Carolina sentiu uma descarga de adrenalina. Finalmente a sério? Sim, os miúdos já têm 8 meses. Já não são assim tão pequenos. A Raquel há de se safar sozinha. Além disso, ela também ficará melhor sem mim. Nota-se que me odeia. Será porque a enganas, gênio? Pensou a Carolina, mas não o disse. E quando? Não sei. Em breve, depois do verão, talvez. Ou pelo Natal. Preciso de pensar bem. A Carolina cerrou os dentes. Depois do verão, pelo Natal, havia sempre uma desculpa, mas sorriu. Leva o teu tempo. Eu estarei aqui. O Fernando beijou-a na testa. És incrível, sabias? Sei. Ele riu-se, voltou a fechar os olhos. A Carolina ficou acordada a olhar para o teto depois do verão. Andava a ouvir a mesma lenga-lenga há 3 meses e começava a ficar farta, mas não o ia deixar. Ainda não, porque se o deixasse, se desistisse, seria admitir que tinha perdido tempo, que se tinha deitado com um gajo casado para nada. E a Carolina Martins não perdia nunca. No sábado de manhã, a Raquel assinou os papéis do divórcio no escritório de uma advogada em Arroios. A mulher chamava-se Inês. Tinha uns 40 e tal anos e cara de quem já viu de tudo. Quer a custódia exclusiva? Sim. Ele não sabe que se vai embora, pois não? Não. Ótimo. O fator surpresa ajuda sempre.
A Inês analisou os documentos que a Raquel tinha trazido, extratos bancários, certidões de nascimento dos gêmeos, fotos das conversas do Fernando com a Carolina. A Raquel tinha imprimido tudo, 20 páginas de traição. Isto é suficiente. Adultério provado, abandono emocional do lar, vai ter direito à pensão e provavelmente à casa. Não quero a casa, só quero que ele me deixe em paz. A Inês olhou para ela por cima dos óculos. Querida, a casa vende-se e o valor é dividido a 50%. É o regime de comunhão de adquiridos. Fica com os móveis e bens que levou. Com a sua parte pode comprar algo no porto. É o seu direito e acredite, vai precisar dele. Raquel assentiu. Quanto tempo vai demorar? Depende. Se ele não se opuser 6 meses, se lutar 1 ano ou mais, ele vai lutar. Então prepare-se, porque isto vai ficar feio. Raquel saiu do escritório com uma pasta cheia de papéis e as pernas a tremer. A mãe esperava lá embaixo, num banco da praça, com os gêmeos a dormir no carrinho duplo. E então está feito. Na segunda-feira, ele recebe os papéis por carta registrada. A Carmo levantou-se, deu-lhe um abraço forte daqueles que consertam coisas. Estou orgulhosa de ti. A Raquel não disse nada, porque se falasse ia chorar e já tinha chorado o suficiente. Nessa noite, fizeram as últimas malas. Roupa, brinquedos, os peluches dos bebés, as fotos que importavam. Nenhuma com o Fernando, só as dos miúdos. A Carmo tinha ligado para uma empresa de mudanças nessa mesma tarde. Urgente. Fim de semana. Cobraram-lhes o dobro. A Raquel não lhe importava. Valia cada cêntimo. No domingo, às 10 da manhã, uma carrinha de mudanças levou tudo. O apartamento ficou quase vazio. As coisas do Fernando intactas e sobre a cama, o envelope branco com os papéis do divórcio e uma nota curta seca. Aproveita o teu fim de semana. Foi o último. Raquel fechou a porta à chave, deixou-a na caixa do correio e foi-se embora. Lisboa ficava para trás, o Fernando também. E quando ele voltasse nessa noite, encontraria um apartamento vazio e uma vida desfeita, tal como ela tinha encontrado a sua na sexta-feira de manhã. Justiça poética. O Fernando chegou ao apartamento às 9 da noite de domingo. Vinha a assobiar. O fim de semana tinha sido perfeito. A Carolina tinha estado incrível. Sexo, risos, nada de choros de bebés, nem de caras amarradas da Raquel. Pela primeira vez em meses tinha se sentido ele mesmo. Meteu a chave na fechadura, não entrava. Franziu o sobrolho, tentou outra vez. Nada. Raquel tocou a campainha. Raquel, abre. Tocou com mais força. Esperou nada. Tirou o telemóvel. Ligou para a mulher. O número para o qual ligou não está atribuído ou encontra-se desligado. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Ligou para o telefone fixo. Tocou e tocou e tocou. Ninguém atendeu. Desceu a portaria. Procurou o porteiro. O sem rir. Joaquim estava a ver a bola na sua guarita, meio a dormir. Sem rir. Joaquim, viu a minha mulher? A Raquel, o senhor... Joaquim levantou a vista do telemóvel. Ah, sim. Foi-se embora esta manhã com a sua mãe e os miúdos. Uma carrinha de mudanças e tudo. Fiquei parvo. Olhe, o mundo do Fernando parou. O quê? Sim, meu caro. Por volta das 10. Levavam um monte de caixas. Pensei que se iam mudar. O Fernando subiu as escadas a correr, 5 andares, chegou sem fôlego, esmurrou a porta. Raquel, abre. Um vizinho do 4º andar pôs a cabeça de fora. Ó, vizinho, é domingo. Baixe lá o volume. É a minha casa. Então chame um serralheiro. Não. E pare de gritar, que há crianças a dormir. O vizinho fechou a porta com estrondo. O Fernando ficou ali no patamar, com a mala na mão e o coração a bater como se fosse explodir. Marcou o número da sogra. A Carmo atendeu ao 3º toque. Onde está a Raquel? Longe de ti, cabrão. Dona Carmo, por favor, onde estão os meus filhos? Os teus filhos? Agora lembras-te que tens filhos, não é? Depois de andares 3 meses a Minus, uma miúda enquanto a tua mulher morria sozinha em casa. O Fernando sentiu o chão fugir-lhe debaixo dos pés. Eu não. Poupa-me.
A Raquel sabe tudo e eu também. Por isso, não me ligues mais e reza para que ela seja mais piedosa do que eu no divórcio. Desligou. O Fernando deixou-se cair contra a parede. A cabeça andava-lhe à roda. Ela sabe tudo. Marcou o número da Raquel outra vez. Desligado, mandou-lhe um WhatsApp, um único tique que cinzento, bloqueado. Não, não, não. Desceu outra vez. Convenceu o senhor Joaquim a abrir-lhe a porta com a chave mestra. Oh, sim. Joaquim, é uma emergência. A minha mulher foi-se embora e preciso de entrar. O senhor Joaquim resmungou, mas subiu com ele. Abriu a porta. O Fernando entrou. O apartamento estava vazio, não completamente. As coisas dele continuavam lá. A sua roupa no armário, os seus livros, o seu computador, mas tudo o que era da Raquel tinha desaparecido. As fotos nas paredes, a roupa dos bebés, os brinquedos, os biberões, os cremes para as fraldas, tudo como se nunca tivessem existido. Entrou no quarto, sobre a cama, um envelope branco. Abriu-o com as mãos a tremer. Papéis do divórcio, pedido por adultério. Custódia exclusiva solicitada para a mãe. Pensão de alimentos. Regime de visitas supervisionadas. E uma nota. A letra da Raquel. Firme, clara. Aproveita o teu fim de semana. Foi o último. O Fernando sentou-se na cama. As pernas não lhe respondiam. Tinha perdido tudo num fim de semana. Ligou a Carolina. Precisava de ouvir a sua voz. Precisava que alguém lhe dissesse que tudo ia ficar bem. Ela atendeu ao quinto toque. Fernando. Ó pá, são 10 da noite. O que se passa? Ela foi-se embora. A Raquel foi-se embora. Levou os miúdos. Deixou-me os papéis do divórcio. Carolina, eu não sei o que fazer. Silêncio do outro lado. Depois uma risada curta, seca. Que filme, Carolina? Eu perdi os meus filhos. E o que queres que eu faça, Fernando? Que vá a correr consolar-te. Estou em casa com as minhas amigas a beber vinho. Ele ouviu risos de fundo, música. Pensei que tu pensaste o quê? Que ia ficar a brincar as casinhas à tua espera? Não, meu. Eu não sou a Raquel. Eu tenho a minha própria vida. Mas tu disseste, eu disse muitas coisas e tu também que te ia separar, que íamos viver juntos, que me amavas. Vês como é fácil dizer coisas quando se está com tesão. O Fernando sentiu um frio no estômago. Carolina, por favor. Olha, Fernando, divertimo-nos, mas isto está a ficar complicado demais. A tua mulher deixou-te. Tens um divórcio pela frente, 2 filhos, um monte de merda para resolver, e eu não estou para merdas. Espera, o que estás a dizer? Estou a dizer que acho que devíamos acabar, sabes? Antes que a coisa piore. Estás a deixar-me agora? Preferias que esperasse até quando? Até estares na merda a pagar pensões. Não, meu. Eu salto do barco antes de ele se afundar. Mais risos de fundo. A voz de uma mulher gritou. Carolina, anda, que o vinho fica quente. Tenho de desligar. Cuida-te. Sim, e boa sorte com o divórcio. Vais precisar. Desligou. O Fernando ficou a olhar para o ecrã do telemóvel. A chamada durou 2 minutos e 34 segundos. Foi tudo, 2 minutos e 34 segundos, para Carolina Martins lhe dizer que se estava a cagar para ele. Deitou-se na cama, a mesma cama onde a Raquel tinha dormido milhares de noites, onde tinham feito amor, onde tinham discutido, onde ela tinha chorado enquanto ele fingia dormir. E agora estava sozinho. O apartamento cheirava a vazio, a silêncio, a consequências. No porto, a Raquel dava o biberão ao Miguel na cozinha da sua mãe. O Marcelo dormia no Moisés ao lado. A casa cheirava a comida caseira e a detergente. A televisão estava ligada na sala em som baixo. A Carmo via as notícias. O telemóvel da Raquel vibrou. 32 chamadas perdidas do Fernando. 18 mensagens. Ela olhou para elas sem as abrir e depois desligou o telemóvel. O Miguel acabou o biberão, arrotou. A Raquel deitou com cuidado no Moisés junto ao irmão. Os 2 bebés dormiam tranquilos pela primeira vez em meses. A Raquel serviu-se de um chá, sentou-se à mesa da cozinha, olhou pela janela.
O Porto em setembro era calor seco e céu laranja. Lisboa ficava muito longe, o Fernando também. E isso, Raquel soube com absoluta certeza, era a melhor coisa que lhe tinha acontecido em anos. Bebeu o seu chá em silêncio. Lá fora, um cão ladrou, um carro arrancou. A vida continuava e ela também. 2 semanas depois, a Carolina publicou uma foto no Instagram. Ela num bar no cais do Sodré. Copo de vinho na mão, sorriso perfeito, 4 amigas à volta. Legenda: as melhores noites são com elas. 53 likes em meia hora. Entre eles, nenhum do Fernando, porque eu tinha bloqueado no WhatsApp, no Instagram, em todo lado. Depois daquela chamada patética de domingo, ele continuara a escrever-lhe mensagens longas, desesperadas, a implorar-lhe que falassem, que se vissem, que não o deixasse assim. Carolina, por favor, preciso de ti. Tudo se foi à merda. És a única coisa boa que me resta. Vais mesmo deixar-me agora? Ela tinha lido tudo sem responder, até que se fartou e o bloqueou. Problema resolvido. Oh, miúda, que cara é essa? A Lúcia sentou-se ao seu lado com um gin tônico. Pensei que tinhas acabado com o casado e acabei. Mas o gajo não para de me chatear. Então bloqueia-o. Já o fiz. Então qual é o problema? A Carolina deu um gole longo no seu vinho. Branco, vinho verde do barato, mas num copo bonito parecia caro. Nenhum. É que não sei. Pensei que me ia sentir melhor. Melhor por quê? Por o teres deixado, tipo vitoriosa. A Lúcia riu-se. Miúda, tu ganhaste. Fodeste o gajo durante 3 meses. Ele pagou-te jantares e hotéis e basaste antes de tudo explodir. Isso é desperta. Agora ele está metido num divórcio e tu estás aqui a beber vinho com as tuas amigas. Que mais queres? A Carolina não soube o que responder porque ela tinha razão, tinha ganhado. Então, por é que se sentia vazia, publicou outra foto. Desta vez, uma selfie no espelho da casa de banho do bar. Decote pronunciado, lábios vermelhos, olhar de sou incrível e sei disso. Sunday Mood. Os likes chegaram, os comentários também, mas nenhum preenchia o vazio que ela nem sabia que tinha. O Fernando andava há 2 semanas a dormir no sofá, não conseguia entrar no quarto. Cada vez que tentava, via o envelope branco, os papéis, a letra da Raquel. O apartamento estava uma desgraça. Roupa suja amontoada na casa de banho, caixas de pizza vazias na bancada da cozinha. Cheirava fechado a derrota. Tinha tentado ligar a Raquel 200 vezes, bloqueado. Tinha-lhe escrito e-mails sem resposta. Tinha ligado a Carmo. Ela desligava-lhe o telefone antes que ele pudesse dizer 2 palavras. Na segunda-feira, voltou ao trabalho. Erro. Mal entrou os olhares, os sussurros, a secretária da recepção, que desviou o olhar quando ele passou, o colega da contabilidade que tossiu e se meteu no seu gabinete. O Fernando chegou à sua secretária, ligou o computador. Um e-mail do chefe. Assunto: reunião urgente. 10. Olhou para o relógio. 9h47, às 10 em ponto, estava no gabinete do Germano Rui, o diretor de operações. Um tipo de 50 e tal anos, fato cinzento, cara de poucos amigos. Senta-te, Fernando. Ele sentou-se. O Germano pigarreou. Olha, vou ser direto. Chegaram-nos rumores sobre ti e a Carolina Martins. O estômago do Fernando contraiu-se. Germano, eu deixa-me acabar. Normalmente o que fazes na tua vida pessoal não me interessa, mas a Carolina trabalha aqui e tu és o superior direto dela. Isso cria um conflito e uma possível queixa por assédio laboral. Eu não a assediei. Foi consensual. Pode ser. Mas ela é 20 anos mais nova que tu e tu és casado ou eras. As pessoas falam, Fernando, e a imagem da empresa é importante. O que estás a querer dizer? O Germano suspirou. Que preciso que tires um tempo, 1 mês, sem vencimento para as coisas acalmarem. Estás a suspender-me. Estou a dar-te espaço para resolveres a tua vida, porque neste momento és um desastre ambulante e isso afeta a equipa. O Fernando cerrou os punhos e a Carolina também a suspendem.
A Carolina já não trabalha aqui. Demitiu-se na semana passada. Disse que tinha recebido uma oferta melhor em Barcelona. Barcelona. A Carolina tinha se ido embora sem lhe dizer nada. Fernando, eu gosto de ti, mas preciso que tires a tua merda daqui. Volta daqui a um mês. Limpo ou não voltes. O Germano levantou-se. Reunião terminada. O Fernando saiu do gabinete com as pernas a tremer. Atravessou o escritório. Todos o olhavam. Uns com pena, outros com desprezo. Alguém se riu baixinho, mais alto o suficiente para ele ouvir. Pegou no seu casaco, nas suas chaves e foi-se embora. No elevador, olhou-se ao espelho. Olheiras, barba de 3 dias, camisa amarrotada. Não se reconhecia. Naquela noite, o Fernando foi ao café por baixo do seu prédio, o sítio de sempre, onde se tinha encontrado 1000 vezes com os colegas do trabalho, onde tinha celebrado aniversários, onde tinha bebido cervejas, enquanto a Raquel o esperava em casa. O empregado reconheceu. Ó Fernando, há quanto tempo? Põe-me uma imperial dupla. O empregado serviu, o Fernando bebeu, amarga, fria. Ó pá, disse o empregado, apoiando-se no balcão. É verdade aquilo da tua mulher? O Fernando olhou para ele. O que é que ouviste, pois que se foi embora com os miúdos? Que te deixou pôr? Bem, tu sabes. Sim, é verdade. O empregado assobiou. Pá, lamento. Sim, todos lamentavam. Bebeu mais, pediu outra e outra. A quarta imperial, o telemóvel vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Boa tarde, Fernando. Sou a Inês Carmona, advogada da Raquel. Preciso que assine os documentos em anexo e os envie antes de sexta-feira. Caso contrário, avançaremos com a ação contenciosa. Cumprimentos. Em anexo, um PDF de 20 páginas. O Fernando abriu. Lu custódia exclusiva para a Raquel. Regime de visitas. Um fim de semana por mês. Supervisionado. Pensão de alimentos. 800 euros mensais. Pensão de compensação. 400 euros durante 2 anos. O apartamento vende-se e o valor é dividido a 50%. Tiravam-lhe tudo. Ligou para a advogada. Não atendeu. Deixou uma mensagem de voz desesperada, patética. Por favor, preciso de falar com a Raquel. Deixe-me só veloz. Os miúdos são meus filhos. Por favor, desligou. O empregado olhava para ele com pena. Outra bebeu até as luzes do café se tornarem desfocadas, até o barulho das pessoas se transformar num murmúrio distante, até conseguir esquecer por um bocado que tinha perdido tudo e que a culpa tinha sido sua. No porto, a Raquel dava banho aos gêmeos na banheira velha da sua mãe. O Miguel chapinhava, o Marcelo tentava comer uma esponja. O telemóvel da Raquel vibrou no lavatório. Uma mensagem da Inês. O Fernando recebeu os papéis, não assinou. Vamos avançar com a ação contenciosa. A Raquel leu, suspirou. O que se passa? A Carmo pôs a cabeça de fora. Ele não quer assinar, pois que não assine. No fim vão obrigar, Luna mesma. A Raquel assentiu, secou o Miguel, vestiu-lhe o pijama com patinhos. Sabes uma coisa, mãe? O quê? Já não me importa. E era verdade. O Fernando podia lutar o que quisesse. Ela tinha ganhado porque estava livre, e isso não tinha preço. 3 meses depois do divórcio, a Raquel voltou a Lisboa só por um dia. Tinha de ir buscar os últimos papéis ao tribunal, assinar documentos, fechar aquele capítulo de uma vez por todas. A Carmo ficou no porto com os gêmeos. 11 meses já. O Miguel gatinhava. O Marcelo ria-se quando lhe faziam cócegas. Cresciam depressa, sem o Fernando. A Raquel chegou a Arroios às 11 da manhã. O escritório da Inês ficava perto da Almirante Reis, num prédio antigo, com um elevador estreito que fazia barulho a subir. A advogada recebeu-a com um sorriso cansado. Está tudo pronto, ele assinou. Finalmente, quanto lhe calhou? Visitas supervisionadas, uma vez por mês, 800 euros de pensão de alimentos. O apartamento vende-se e o valor é dividido a 50%. Fica com os móveis que levou. Raquel assentiu, assinou onde lhe indicaram.
Documentos, mais documentos. Quando saiu do escritório, era 6h30. O Alfa pendular de volta saía às 6, tinha tempo. Decidiu caminhar. Lisboa, em dezembro, era frio cortante e céu cinzento. Cheirava a castanhas assadas e a gasóleo de autocarro. As pessoas caminhavam depressa, de cabeça baixa, cachecóis até ao nariz. Raquel entrou num Starbucks perto dos Anjos, pediu um galão, sentou-se junto à janela e então viu a Carolina Martins a atravessar a rua. Cabelo mais curto agora, loiro, platinado, que não tinha antes. Um casaco cial, mas provavelmente não era. Saltos altos. Raquel sentiu um frio no estômago. Nunca tinha visto a Carolina pessoalmente, só em fotos, no telemóvel do Fernando no Instagram, antes de a conta dela se tornar privada. Mas ali estava ela, real. A mulher que tinha o seu marido enquanto ela amamentava 2 bebés. A Carolina entrou no Starbucks. Não a viu. Estava a olhar para o telemóvel, a escrever qualquer coisa, com aquela concentração de quem vive colado ao ecrã. Aproximou-se do balcão, pediu um cappuccino. Voz aguda, sotaque dos arredores de Lisboa. Sorriso automático para a empregada. Raquel observou-a. Era mais baixa do que imaginava e mais nova, 23 anos já, mas continuava a parecer uma miúda. A Carolina pegou no seu café, virou-se e os seus olhos encontraram-se. Por um segundo, nenhuma reagiu. Depois, a Carolina semicerrou os olhos. Reconhecimento, surpresa e algo mais. Diversão aproximou-se. Raquel sentiu o coração acelerar, mas não desviou o olhar. Raquel, certo? A voz era doce, falsa. Sim. A Carolina sentou-se na cadeira em frente, sem pedir licença. Uau, que coincidência! Sim, coincidência. Silêncio. A Carolina golenou seu cappuccino, deixou uma marca de batom rosa no rebordo da chávena. Como estás? A pergunta era absurda, obscena. Raquel respirou fundo. Bem, e tu? Ótima. Voltei de Barcelona há 2 meses. Não gostei. Muitos turistas. Por isso, cá estou outra vez. Que bom. A Carolina riu-se suave, como se tudo fosse uma piada privada. Olha, sei que isto é estranho, mas já que estamos aqui, quero que saibas que não foi nada pessoal. Raquel olhou para ela fixamente. Não foi nada pessoal. Sabes aquilo com o Fernando? Estas coisas acontecem. Não há ressentimentos entre nós, pois não? O descaramento, o puro descaramento. Raquel apertou o copo de café. O cartão quente queimava-lhe as mãos. Estas coisas acontecem. A Carolina encolheu os ombros. Pois sim, os homens são assim. Fartam-se, procuram algo novo. Não é culpa tua, nem minha, é só a vida. A vida. Exato. Além disso, tu já tens o que querias. O divórcio, os miúdos. Eu só estive lá num momento, nada mais. Raquel sentiu a raiva subir-lhe pela garganta. Quente, afiada, mas não lhe ia dar o gosto de a ver perder o controleio. Não ali, não agora. Tens razão. Raquel deu um gole no seu café, lento, deliberado. Estas coisas acontecem. A Carolina sorriu. Vitoriosa. Ainda bem que entendes. A sério? Algumas tipas ficam histéricas, mas tu pareces esperta. Sim, sou esperta. A Carolina levantou-se, pegou na sua mala a mesma Michael Kors falsa que continuava a usar. Bem, tenho de ir. Tenho uma entrevista de emprego. Oalá, corra bem. A renda em Anjos não se paga sozinha. Riu-se outra vez, como se a sua situação precária fosse encantadora, peculiar. Cuida-te, Raquel, e dá beijinhos aos miúdos da minha parte. Foi-se embora. A porta do Starbucks fechou-se atrás dela com um tilintar de sininho. Raquel ficou sentada. As mãos tremiam-lhe. Não de medo, de fúria. Não há ressentimentos entre nós. Dá beijinhos aos miúdos da minha parte. A Carolina tinha ganhado aquela ronda. Ela sabia-o. Tinha entrado, tinha fincado a sua bandeira, tinha sorrido com aquela suficiência de quem acredita que saiu ilesa. E o pior era que a Raquel não tinha dito nada, nada do que queria dizer, nada do que andava a guardar há meses. Porque se o tivesse dito, se tivesse explodido,
a Carolina teria ganhado a dobrar. Raquel acabou o seu café em silêncio. Saiu do Starbucks. O frio de Lisboa bateu-lhe na cara. Caminhou até ao metro. Desceu as escadas. A plataforma estava cheia. Pessoas que empurravam, que tossiam, que olhavam para o telemóvel. Entrou na carruagem, agarrou-se ao varão e, enquanto o metro avançava pelo túnel escuro, algo assentou no seu peito. A Carolina acreditava que tinha ganhado, que o Fernando era um troféu que ela tinha devolvido intacto, que não havia consequências, nu, mas a Raquel sabia algo que a Carolina ainda não entendia, que as consequências chegam tarde, mas chegam sempre. E quando chegassem, a Raquel ia estar lá para ver, não com vingança, apenas com a satisfação tranquila de quem sabia que a vida mais cedo ou mais tarde cobra as suas dívidas. Naquela noite, no alfa pendular de volta ao porto, a Raquel mandou uma mensagem a Inês. Quanto tempo vai demorar a vender seu apartamento? Resposta: 2 ou 3 meses. O mercado está lento, perfeito. Avise-me quando estiver pronto. Guardou o telemóvel, olhou pela janela, campo escuro, luzes de aldeias que passavam depressa. O Miguel e o Marcelo esperavam em casa. A mãe também. Uma vida nova. Sem Fernando, sem Carolina, sem Lisboa, o comboio avançava e a Raquel, pela primeira vez em meses, sorriu porque tinha visto a cara da Carolina Martins e tinha visto algo que a outra não sabia que mostrava. Medo. Medo disfarçado de arrogância, medo de uma mulher de 23 anos que tinha brincado aos adultos e agora estava sozinha com uma renda em Anjos, que não podia pagar a procura de trabalho sem o Fernando para levar a hotéis. A Carolina tinha acreditado que ganhava, mas na realidade tinha perdido desde o início e agora começava a dar-se conta. Em Loures, o Fernando marcou o número da Raquel pela 20ª vez naquela semana. O número para o qual ligou não se encontra disponível, bloqueado ainda, deixou o telemóvel na mesinha do apartamento do irmão. O quarto cheirava a fechado, a derrota. Queria dizer-lhe que lamentava, que sentia falta dos miúdos, que tudo tinha sido um erro, mas ela não o queria ouvir e tinha razão. Apagou a luz. O apartamento do irmão era pequeno, barulhento. Ouviam-se os vizinhos através da parede. Fechou os olhos. Não dormiu. A Carolina andava há 6 semanas à procura de trabalho. 6 semanas inteiras a enviar currículos para todo o lado. Empresas de marketing administrativas, recepcionistas, o que fosse, nada. Bem, não exatamente uma entrevista para a vendedora numa Zara, na Rua Augusta. Disseram-lhe que era sobrequalificada. Tradução: demasiado velha para vender roupa a adolescentes por 1.000 euros por mês. Tinha 23 anos e já era demasiado velha. A renda em Anjos custava 650 euros. Mais despesas, mais comida, mais tudo. As suas poupanças evaporavam-se. Andava há 3 meses a viver do pouco que tinha guardado quando trabalhava. Agora restavam 200 euros na conta e a renda vencia numa semana. Ligou a mãe. Erro. Dinheiro. Estás-me a pedir dinheiro? A voz da mãe soava cansada. Velha Carolina, eu tenho 60 anos e limpo casas. Não me sobra nada. Mãe, são só 300 euros. Devolvo-te num mês. Foi o que disseste da última vez e da anterior. Carolina, eu não posso continuar a sustentar-te. Tens 23 anos. Faz-te a vida. Estou a tentar, mas ninguém contrata. Então, procura melhor ou volta para casa. Aqui não pagas renda. Voltar para a Amadora, para o apartamento de 50 quadradômetros, onde a mãe vivia com o padrasto, para o bairro onde toda a gente conhecia toda a gente, onde todos saberiam que ela tinha falhado em Lisboa. Nem pensar. Não, mãe. Eu safo-me como queiras, mas não me ligues mais a pedir dinheiro. Não tenho. Desligou. A Carolina ficou a olhar para o telemóvel. 200 euros uma semana. Entrou no Net Empregos, atualizou o currículo pela enésima vez, enviou mais 20 candidaturas. Empregada de mesa, empregada de limpeza, ama. 3 dias depois, chegou-lhe uma resposta. Um bar no bairro Alto procurava empregada de mesa,
turno da noite, de quinta a domingo, 100 euros por mês, gorjetas à parte. A Carolina foi à entrevista. O dono era um tipo de 50 anos, barriga de cerveja, tatuagens que em tempos foram fixes, mas agora só pareciam velhas. Chamava-se Rafa. Tens experiência alguma? No verão trabalhei num bar de praia. Mentira. Mas que importava? Aguentas o ritmo? Às sextas e sábados, isto fica a pinha. Aguento. O Rafa olhou-a de cima a baixo, não dissimuladamente com descaramento. Ok. Começas na quinta, das 10 da noite às 4 da manhã. Traz roupa preta. Justa, justa. Sim, miúda. Isto é um bar, não escritório. As pessoas vêm para beber e para ver caras bonitas. Tu tens uma cara bonita. Usa-a. A Carolina cerrou os dentes. Ok, ótimo. Vemo-nos na quinta. Saiu do bar com as mãos nos bolsos do casaco. Estava frio. O céu estava cinzento chumbo, a ameaçar chuva, empregada de mesa. Ela que tinha trabalhado numa empresa de marketing, que tinha ido a hotéis caros, que tinha saído com um gajo com apartamento próprio, agora ia servir copos a bêbados no bairro alto, mas precisava do dinheiro, por isso não havia opção. Em Loures, o Fernando olhava para a televisão sem a ver. O irmão, o Xavier, estava na cozinha a fazer o jantar. Lentilhas outra vez, como todos os dias, quando é que vais procurar casa, pá? O Xavier não olhava para ele, remexia as lentilhas com desinteresse. Em breve, andas a dizer isso há 3 meses. O Fernando não respondeu. O salário do armazém mal lhe dava para pagar as pensões. Não lhe sobrava nada para uma renda. O telemóvel vibrou. Notificação do Instagram. A Raquel tinha publicado uma foto. Os gêmeos num parque a sorrir felizes, sem ele bloqueou o telemóvel. Comes ou quê? O Xavier pôs um prato de lentilhas à sua frente. O Fernando olhou para o prato. Comida fria, vida fria, não tenho fome. O Xavier suspirou. Foi para a sala. O Fernando ficou ali na cozinha pequena e escura, a olhar para um prato de lentilhas que não ia comer, sozinho, como a Carolina, como todos os que tinham jogado e perdido. Na quinta-feira à noite, a Carolina chegou ao bar às 9h30. Roupa preta, calças de ganga justas, t-shirt decotada, saltos baixos, porque ia estar de pé 6 horas. O Rafa ensinou-lhe como funcionava a caixa, como tirar imperiais, como fazer um gin tônico, sem exagerar no gelo, e sorri sempre. Mesmo que o gajo seja um otário, sorri e cobra. Às 10, o bar começou a encher-se, e a Carolina percebeu o que o Rafa queria dizer. Os gajos não pediam copos. Pediam copos e olhavam para ela. Diziam-lhe coisas. Estás tão bonita hoje. Tens namorado? Quando saíres, pago-te um copo. Ela sorria, como lhe tinham dito, mas por dentro algo se contorcia. Às 2 da manhã, um grupo de 5 gajos chegou, todos bêbados. Já um deles, o mais alto, com barba de 3 dias e hálito a cerveja rançosa, tocou-lhe no rabo quando ela passava com um tabuleiro. A Carolina virou-se. Opa, não toques. Ele riu-se. Calma, linda. Foi só um toque. Então não me toques. Ou o quê? Vais me pôr na rua? Os amigos riram-se. High five. A Carolina sentiu a cara a arder, mas não disse mais nada porque precisava do emprego. Por isso, foi para o balcão, deixou o tabuleiro e respirou fundo. São só umas horas, só até encontrar algo melhor. Mas enquanto servia copos e se desviava de mãos e sorria para gajos que a olhavam como se fosse mercadoria, a Carolina pensou no Fernando, nos hotéis, nos jantares, na facilidade com que tudo tinha sido quando ele pagava. E percebeu uma coisa, que sem um homem com dinheiro, ela não era nada. Só uma miúda de 23 anos a servir copos num bar de merda no bairro alto. Às 4 da madrugada, quando fechou, doíam-lhe os pés, as pernas, as costas. O Rafa deu-lhe 100 euros a tua primeira noite. Não foi mal. Volta na sexta. A Carolina pegou no dinheiro, saiu do bar. Chovia. Claro que chovia. Não tinha guarda-chuva. Caminhou até ao metro,
encharcada, o cabelo colado à cara, a maquilhagem esborratada. Na carruagem quase vazia, uma mulher mais velha olhou para ela com pena. A Carolina desviou o olhar. Chegou ao seu apartamento às 5, tirou a roupa molhada, tomou um duche. A água saía morna, o esquentador estava a falhar outra vez. Meteu-se na cama e, pela primeira vez em meses, chorou. Não pelo Fernando, por ela, pelo que se tinha tornado. No dia seguinte viu o Instagram. Erro. As amigas publicavam fotos, festas, viagens, jantares em restaurantes caros. A Lúcia tinha publicado uma foto num hotel em Ibiza, escapadinha de última hora com o meu mais que tudo. A Carolina olhou para a foto, para os likes, para os comentários e sentiu algo feio no estômago. Inveja, raiva, fracasso. Fechou a aplicação, abriu o WhatsApp. A conversa com Fernando continuava lá, bloqueada, mas lá. E se o desbloqueasse? E se lhe escrevesse? Ele tinha tentado contactar, lá 1000 vezes. Mensagens desesperadas, chamadas perdidas. Talvez agora. Não. A Carolina bloqueou o telemóvel. O Fernando não era a solução. Ela tinha de sair disto sozinha. Mas como? A renda vencia em 3 dias. Tinha 350 euros, ainda faltavam 300. Ligou a Lúcia. Milda, preciso de um favor. O que se passa? Podes emprestar-me 300 euros? Devolvo-te no próximo mês. Silêncio. Depois um suspiro. Carolina. Pá, não posso. Também estou à rasca. Mentira. A Lúcia tinha acabado de voltar de Ibiza. Lúcia, por favor, é para a renda. Lamento a sério, mas não posso. Pergunta outra pessoa. Já perguntei. Ninguém tem. Então não sei o que te dizer. Desligou. A Carolina ficou a olhar para o teto do seu quarto. Fendas, umidade, uma mancha amarelada no canto que andava ali há meses. A sua vida estava a desmoronar-se e ninguém a ia salvar. Tinha brincado a amante, a jovem, a divertida, e agora estava sozinha, sem dinheiro, a servir copos a bêbados que lhe tocavam no rabo. Enquanto a Raquel estava no porto com os seus filhos, com a sua mãe, a reconstruir-se. E o Fernando estava, sabe-se lá onde? Provavelmente na merda também, mas pelo menos com um teto sobre a cabeça. A Carolina levantou-se, olhou-se ao espelho, olheiras, cabelo por lavar, a mesma t-shirt de ontem, não se reconhecia. E o pior era que isto era só o começo. Nessa mesma noite, no porto, o telemóvel da Raquel vibrou às 3 da madrugada. Número desconhecido. Meio a dormir, atendeu. Estou silêncio. Uma respiração do outro lado. Depois uma voz embargada. Raquel, sou eu, o Fernando. Ela sentou-se na cama. O coração deu um salto. Como conseguiste este número? Pedi ao meu irmão que não importa. Preciso de falar contigo, por favor. A Raquel devia desligar. Sabia-o, mas não o fez. O que queres, Fernando? Perdão. Quero dizer-te que lamento, que errei, que os miúdos, Raquel, sinto falta dos miúdos. Sinto a tua falta. Ela fechou os olhos por um segundo. Só sentiu algo. Não amor, pena e algo pior. A tentação de acreditar nele, de pensar que talvez se ele realmente tivesse mudado, se realmente não. A sua própria voz surpreendeu-a. Firme, clara. Raquel, por favor. Não, Fernando, não vou voltar. Não te vou perdoar e não vou deixar que os miúdos cresçam a pensar que isto é normal, que um homem pode destruir uma família e voltar como se nada fosse. Eu não. Sim, tu sim. E agora tens de viver com isso. Como eu tive de viver com o que me fizeste. Silêncio. Não me ligues mais. Nem a mim, nem a minha mãe, nem a ninguém. Se queres ver os miúdos, fala com a minha advogada. Desligou. As mãos tremiam-lhe. A Carmo apareceu à porta em pijama. Quem era? Ninguém. Ninguém importante. A Raquel deitou-se outra vez, mas não dormiu durante horas, porque tinha estado perto demais de ceder. E isso assustou-a mais do que tudo o resto. A Carolina perdeu o apartamento em Anjos em fevereiro. Não conseguiu pagar a renda de janeiro, nem a de fevereiro. O senhorio, um homem de saca vem com cara de poucos amigos, deu-lhe uma semana para bazar.
E não me venhas com desculpas. Levas 2 meses de atraso. Rua fez as malas em 3 sacos. Roupa, maquilhagem, pouco mais. Tudo o que tinha construído em Lisboa cabia em 3 sacos. Ligou à mãe outra vez. Desta vez não teve opção. Posso voltar? A mãe suspirou do outro lado. Um suspiro longo, cansado. Sim, mas com condições. Procuras trabalho, ajudas em casa e nada de dramas. Ok, mãe Carolina, a sério, se voltares, vens para trabalhar, não para chorar por um gajo casado, que nunca te ia deixar nada. As palavras doeram, mas eram verdade. Eu sei, mãe. 2 dias depois, a Carolina voltou para a Amadora. O apartamento cheirava o mesmo de sempre, a detergente barato e a comida requentada. O seu quarto era o mesmo de quando tinha 17 anos. Um pôster dos Desert na parede, cama de solteiro, armário que não fechava bem. Sentou-se no colchão, olhou em volta. 5 anos depois de ter ido para Lisboa para ser bem-sucedida, estava de volta ao ponto de partida. Sozinha, sem dinheiro, sem o Fernando, sem nada. O seu padrasto, o Manolo, cumprimentou-a do sofá, nem sequer levantou a vista do jogo. Olá, Carolina. Já cá estás outra vez? Sim, já cá estou. Naquela noite, enquanto comia lentilhas frias que a mãe lhe tinha deixado num Tupperware, viu o Instagram. Já não publicava fotos. Há semanas que não. Porque o que ia publicar? O apartamento da mãe, o seu quarto de adolescente, a sua vida de merda, mas via as dos outros. A Lúcia tinha publicado outra foto, desta vez num restaurante na Bica. Vinho, risos, amigas. A Carolina não estava na foto, já não a convidavam, porque agora ela era a que se tinha dado mal, a que tinha falhado. E ninguém quer ter por perto alguém que lhes lembra que a vida pode ir à merda num segundo. Fechou a aplicação, abriu a conversa do Fernando. Continuava bloqueada, mas a curiosidade foi mais forte. Desbloqueou-o mensagens. Dezenas de há 4 meses. Carolina, por favor, fala comigo. Lamento tanto. Preciso de ti. As últimas eram de há 3 meses. Depois nada. O Fernando também tinha desistido. A Carolina escreveu. Apagou. Escreveu outra vez. Olá, como estás? Enviou a mensagem antes de se arrepender. 2 tiques azuis. Visto. Esperou 5 minutos. 10. 20. Nada. O Fernando tinha lido e não respondeu. A Carolina deixou o telemóvel na mesinha de cabeceira, apagou a luz e, na escuridão do seu quarto de miúda, percebeu algo que doía mais do que tudo o resto, que o Fernando já não a queria, que ninguém a queria, que tinha queimado tudo por um homem que, no fim, nem sequer se lembrava do seu nome. O Fernando também não estava bem. Tinha voltado ao trabalho depois do mês de suspensão, mas já não era a mesma coisa. Os colegas evitavam-no, as secretárias falavam em voz baixa quando ele passava. O Germano tinha lhe tirado 2 projetos importantes. Preciso de gente de confiança, Fernando. E neste momento, tu não inspiras confiança. A pensão de alimentos consumia-o. 800 euros por mês, mais 400 euros de pensão de compensação. 100 euros que saíam da sua conta todos os meses para uma mulher que não o queria ver e 2 filhos que mal conhecia. Tinha pedido para ver os gêmeos. A Raquel aceitou uma vez por mês visitas supervisionadas num centro da segurança social. A primeira visita foi um desastre. O Miguel e o Marcelo já tinham 13 meses. Andavam, diziam palavras soltas. Mãe, teté, não diziam pai, porque não o conheciam. O Fernando tentou brincar com eles, levou-lhes brinquedos, um carro de plástico para o Miguel, um peluche para o Marcelo. Os miúdos olhavam para ele como se fosse um estranho, porque era a assistente social, tirava notas num canto. O Fernando odiava. Odiava que alguém estivesse ali a julgá-lo, como se fosse um criminoso. Miguel olha um carro. Queres brincar? O Miguel pegou no carro, atirou-o ao chão, foi agatinhar para a porta. Mãe, o miúdo chorava. Queria a Raquel. O Fernando sentiu algo partir-se dentro dele. Meia hora depois,
A visita terminou. Foi-se embora do centro com as mãos vazias e o coração despedaçado no carro. Chorou como nunca tinha chorado, por tudo que tinha perdido, por tudo que nunca ia recuperar. Entretanto, no porto, a Raquel estava no parque com os gêmeos. O Miguel corria atrás de uns pombos. O Marcelo tentava subir ao escorrega sozinho, com aquela determinação feroz que tinha desde bebê. A Carmo estava sentada num banco a apanhar o sol de março. Como foi a visita? Bem, os miúdos não o reconheceram. Choraram. Normal. Não sabe ser pai. A Raquel assentiu. Não sentia a pena do Fernando, nem raiva, apenas indiferença. Tinha fechado essa porta há meses. O telemóvel vibrou. Mensagem da Inês. Apartamento vendido. A sua parte. 68 mil euros. Transfiro-lhe na próxima semana. A Raquel leu a mensagem 2 vezes. 68 mil euros não era uma fortuna, mas era um começo. Podia comprar algo pequeno no Porto, um T2 num bairro tranquilo, 2 quartos, um para ela, outro para os gêmeos, um lar real, estável, seu. Guardou o telemóvel. Mãe, vendeu-se o apartamento. A Carmo sorriu. Vês? As coisas boas chegam tarde, mas chegam. O Miguel voltou a correr, atirou-se para cima da Raquel a rir. Mãe, pato. Sim, querido, um pato. O Marcelo chegou atrás com os joelhos sujos de terra. Eu também. Eu também. Raquel abraçou-os aos dois com força. E naquele momento, sob o sol do porto, com os seus filhos nos braços e a sua mãe ao seu lado, a Raquel percebeu uma coisa que tinha ganhado. Não porque o Fernando estivesse na merda, não porque a Carolina estivesse sozinha na Amadora, mas porque ela tinha escolhido a sua dignidade. E essa era a maior vitória de todas. Naquela noite, enquanto deitava os gêmeos a cantar-lhes a mesma canção de embalar de sempre, a Raquel pensou na Carolina, naquela tarde no Starbucks, no seu sorriso arrogante, no seu não há ressentimentos entre nós, e perguntou-se onde estaria ela agora, não com curiosidade, com uma calma fria e satisfatória, porque a vida já se tinha encarregado da Carolina Martins. A Raquel não teve de fazer nada, apenas afastar-se e deixar que as consequências fizessem o seu trabalho. O Miguel bocejou. O Marcelo já dormia. A Raquel apagou a luz. Saiu do quarto sem fazer barulho. E na sala, enquanto a mãe via a novela e bebia uma infusão, a Raquel serviu-se de um copo de vinho, o primeiro em meses. Brindou sozinha pela liberdade, pelos finais justos, pelas mulheres que escolhem ir-se embora antes de se partirem por completo. Bebeu e soube com absoluta certeza que nunca mais voltaria a ser a mulher que esperava num apartamento nos Olivais que um homem decidisse se ela merecia a sua atenção. Essa mulher tinha morrido e no seu lugar tinha nascido alguém mais forte, alguém que não precisava de ninguém para se sentir completa, alguém que já tinha ganhado. 1 ano depois, a Raquel voltou a Lisboa, desta vez para ficar. Tinha encontrado trabalho administrativo numa empresa de logística em Alverca. Não era glamouroso, mas pagava bem. 100 euros por mês, suficiente para o apartamento novo que tinha comprado em Benfica. Um T2 70K metinoso, com um parque perto onde os gêmeos podiam brincar. O Miguel e o Marcelo tinham 2 anos já. Falavam, corriam, discutiam entre eles por parvoíces, como irmãos normais. A Carmo tinha vindo com ela para ajudar com os miúdos enquanto a Raquel trabalhava. E porque o Porto, com tudo que tinha sido, também era demasiado pequeno para uma mulher que tinha aprendido a voar. Era sábado à tarde. A Raquel tinha combinado encontrar-se com uma ex-colega do antigo trabalho, a Laura, uma das poucas que tinha mantido o contacto depois do divórcio. Encontraram-se num café no bairro Alto, daqueles novos, com plantas penduradas no teto e empregados com aventais de linho. A Laura chegou com o seu sorriso de sempre. Miúda, estás diferente. Diferente como? Não sei, mas inteira. Antes parecia sempre cansada, agora pareces viva. A Raquel sorriu. Por que estou? Pediram cafés. A Laura contou-lhe as novidades do trabalho. Quem se tinha ido embora, quem continuava, quem estava aliado a quem. E o Fernando?
Perguntou a Laura, com cuidado. Vês-lo uma vez por mês. Visitas supervisionadas. Os miúdos cada vez o reconhecem um pouco mais, mas não é o pai deles. É só um senhor que aparece durante 1 hora e desaparece. Fogo, pois, mas já não é problema meu. A Laura deu um gole no seu café. Sabes da Carolina? Raquel levantou a vista. O que se passa com a Carolina? Está na merda, miúda. Foi-se de Lisboa, voltou para a Amadora. Ou é o que dizem? E aparentemente a Laura baixou a voz. Embora o café estivesse barulhento e ninguém as ouvisse, aparentemente tentou contactar o Fernando há uns meses e ele cagou nela completamente. Foi a Marta da contabilidade que me contou. Diz que o Fernando a bloqueou em tudo. Raquel não sentiu alegria, apenas uma satisfação tranquila, como quando se resolve um problema que se arrasta há meses, bem feito para ele, mesmo que seja tarde. Sim, miúda, tarde demais. Às 50 do café, o Fernando saía do autocarro. Tinha vindo a Lisboa para uma entrevista de emprego. Outra, a 10ª em 2 meses. Não tinha corrido bem. Caminhava com as mãos nos bolsos a olhar para o chão. Quando levantou a vista, viu a Raquel, sentada na eslanada de um café com uma amiga a rir, ficou paralisado. Ela estava diferente. O cabelo mais curto, roupa nova, cara. Feliz, o Fernando deu um passo na direção do café, depois parou. O que lhe ia dizer? Que lamentava, já o tinha dito 1000 vezes, que sentia a sua falta. Ela não queria saber, que tinha sido um erro. Tarde demais para isso. Ficou ali parado no passeio, enquanto as pessoas passavam e o empurravam. A Raquel não o tinha visto e ele não se ia aproximar porque não tinha o direito. Deu meia volta, caminhou na direção oposta e não olhou para trás. Acabaram o café, falaram de outras coisas, da vida, dos planos, de como tudo muda e, no fim, com sorte melhora. Quando saíram do café, eram 6 da tarde e ali, a atravessar a rua, estava a Carolina Martins. A Raquel viu-a antes que ela as visse. Tinha mudado. Cabelo mais escuro, sem extensões, roupa barata, calças de fato de treino cinzentas, sapatilhas gastas. Levava 2 sacos do Pingo Doce nas mãos. Cara abatida, olheiras profundas. Parecia anos mais velha. A Laura também a viu. É ela sim. Queres que a gente base? Não. Raquel não se mexeu. A Carolina levantou a vista, viu-as, ficou paralisada. Por um segundo, ninguém se moveu. Depois, a Carolina desviou o olhar, como se quisesse atravessar a rua depressa desaparecer, mas não pôde, porque a Raquel caminhou na sua direção. A Laura ficou para trás. A Raquel parou a 1 metro da Carolina. Olá! A Carolina engoliu em seco. Não respondeu imediatamente. Os olhos tremiam-lhe, como se estivesse a calcular se devia correr ou enfrentar. Olá! A voz era diferente, mais apagada, sem aquela segurança falsa de antes. Como estás? Perguntou a Raquel, sem ironia, sem veneno. Apenas uma pergunta simples. A Carolina ajeitou os sacos do Pingo Doce. Bem, estou bem. Mentira. Evidente. Ainda bem. Silêncio. A Carolina olhou para o chão, para o passeio, para qualquer lado, menos para a Raquel. Raquel, eu queria dizer-te que... A Carolina levantou a vista. Os olhos brilhavam, não de lágrimas, de raiva contida, de vergonha. Que lamento. Por tudo, pelo que aconteceu, eu não pensei que teria consequências. A Carolina mordeu o lábio. Sim. Raquel assentiu lentamente. Sabes uma coisa, Carolina? Eu também não pensei muitas coisas. Não pensei que o meu marido me ia enganar com uma miúda de 22 anos. Não pensei que ia ter de criar 2 bebés sozinha. Não pensei que ia acabar a assinar um divórcio enquanto ele estava num hotel contigo. A Carolina fechou os olhos. Lamento, mas aprendi uma coisa. Raquel deu um passo em frente. Não ameaçador, apenas firme. Aprendi que a vida cobra as suas dívidas. Tarde, mas cobra. E tu, Carolina, estás a pagar as tuas. Raquel, não te estou a insultar, estou só a dizer-te a verdade. Jogaste um jogo sujo e perdeste. Eu também perdi, mas a diferença é que eu reconstruí. May, tenho um trabalho, um apartamento,
Os meus filhos. Pais, tu o que tens? A Carolina apertou os sacos do Pingo Doce com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Nada. Exato. Raquel deu um passo atrás. Cuida-te, Carolina. A sério, espero que encontres o que quer que estejas a procurar. Mas longe da minha vida. Virou-se, caminhou de volta para a Laura. A Carolina ficou ali parada no meio do passeio, com os sacos do supermercado e a cara vermelha de humilhação. Alguém passou ao seu lado e empurrou-a sem querer. Desculpe, menina. A Carolina não respondeu. Apenas continuou a caminhar de cabeça baixa, como alguém que sabe que perdeu, e desta vez, sem volta a dar. A Raquel e a Laura caminharam em silêncio até a boca do metro. Foda-se, miúda, disse a Laura finalmente. Isso foi intenso. Foi. Estás bem? Sim. Muito bem. E era verdade. A Raquel não sentiu triunfo, nem vingança, nem sequer satisfação cruel, apenas paz, porque tinha fechado aquele capítulo não com gritos, não com ódio, apenas com a verdade, e a verdade era suficiente. Naquela noite, no apartamento em Benfica, a Raquel deitou os gêmeos. O Miguel pediu uma história. O Marcelo queria água, depois mais água, depois ir à casa de banho outra vez. As rotinas de sempre. Quando finalmente adormeceram, a Raquel sentou-se no sofá com uma manta e uma série da Netflix que andava há semanas para ver. O telemóvel vibrou. Mensagem da Laura. És uma craque. A sério? Deixas-me a alucinar. A Raquel sorriu, não respondeu, deixou o telemóvel na mesinha. Lá fora, Lisboa vibrava. Carros, pessoas, vida. Mas dentro daquele pequeno apartamento em Benfica, com os seus filhos a dormir no quarto ao lado e a sua mãe a ressonar suavemente no sofá-cama da sala, a Raquel tinha encontrado algo que ninguém lhe podia tirar: o celular, a sua vida, a sua dignidade. E isso, soube com clareza absoluta, valia mais do que qualquer vingança. A série começou. A Raquel acomodou-se no sofá e, pela primeira vez em 2 anos, viu um episódio completo, sem pensar no Fernando uma única vez, porque ele já não importava, nem ele, nem a Carolina, nem nada daquele passado que tinha deixado para trás. Só importava isto, agora, aqui livre. 2 anos depois do divórcio, a Raquel estava no parque de Benfica, a ver os gêmeos nos baloiços. O Miguel empurrava o Marcelo. O Marcelo gritava de alegria. 3 anos ruidosos, selvagens, perfeitos. O telemóvel vibrou. Número desconhecido. A Raquel hesitou, depois atendeu. Estou. Raquel Soares. Sim, sou a Helena Portilho, advogada. Represento o Fernando Costa numa alteração de medidas. Precisamos de falar. A Raquel sentiu um frio no estômago. Que alteração! O seu ex-marido perdeu o emprego. Não pode continuar a pagar a pensão atual. Solicitamos uma redução para 400 euros mensais até ele encontrar novo emprego. Perdeu sim. Há 3 meses. Não conseguimos contactá-la antes. Por quê? Porque ele não quis dizer-me silêncio do outro lado. Exato. Podemos reunir-nos? Sim. Amanhã às 10, desligou. A Carmo, sentada no banco ao lado, olhou para ela. O que se passa? O Fernando perdeu o emprego. Quer pagar menos? Pois que pague o que puder. Tu tens o teu salário. Os miúdos estão bem. Já não precisas do dinheiro dele. Raquel assentiu, mas algo a inquietava. Não a pensão. O Fernando, onde estaria? Como estaria? Não por pena, apenas por curiosidade. No dia seguinte, no escritório da advogada do Fernando, a Raquel assinou os papéis, 400 euros até ele se recuperar. O Fernando não estava felizmente, mas a advogada soltou informação sem que a Raquel perguntasse, como se precisasse de falar. Tem sido duro para ele. Perdeu o emprego por baixo rendimento. Tem uma depressão. Vive com o irmão em Loures, não tem carro. Mal sai de casa. Raquel ouviu sem emoção e os miúdos não os vê há 6 meses. Diz que é demasiado doloroso. Compreendo. Não compreendia. Não o perdoava, mas também não lhe importava. Assinou, saiu, respirou o ar frio de março.
O Fernando tinha se destruído sozinho, sem a ajuda de ninguém. Nessa mesma tarde, a Raquel foi ao supermercado, o Pingo Doce de Benfica, o de sempre. Precisava de leite, fraldas, coisas básicas. Estava no corredor dos laticínios quando a viu. A Carolina de uniforme do Pingo Doce, colete laranja, calças pretas, a arrumar produtos numa prateleira. O cabelo apanhado num rabo de cavalo baixo, sem maquilhagem, cara de cansaço absoluto. Raquel ficou paralisada. A Carolina ainda não a tinha visto. Por um momento a Raquel pensou em ir-se embora, em não dizer nada, em deixar assim, mas algo a deteve. Não crueldade, curiosidade. Caminhou na sua direção. Carolina. A Carolina levantou a vista. Ficou branca. Raquel. Olá. Silêncio constrangedor. A Carolina olhou em volta como se esperasse que alguém a salvasse. Trabalhas aqui? Não era uma pergunta. Sim, há 1 ano. Gostas? A Carolina soltou uma risada amarga, sem humor. Sim, adoro. Não, mas paga a renda. Bem, quase. Raquel assentiu. Não sabia o que dizer. A Carolina pousou o scanner no carrinho. Suponho que isto te alegra, não é? Ver-me assim. Não, mentira. Não é mentira, Carolina. Não me alegra, mas também não me dá pena. A Carolina cerrou os lábios, os olhos brilhavam. Sabes o que é pior? Que tinhas razão, no bairro alto. Há 1 ano disseste que eu estava a pagar e tinhas razão. Massuda, 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 Masteda, Masduda, mas eu sei. O Fernando não me fala. As minhas amigas desapareceram. A minha mãe mal me suporta e estou aqui com 25 anos a arrumar latas num supermercado. A Raquel não disse nada. A Carolina limpou os olhos com as costas da mão. E o pior é que fui eu que fiz isto. Ninguém me obrigou. Eu escolhi deitar-me com um gajo casado. Eu escolhi jogar esse jogo e perdi fodidamente. Perdi. Sim, é tudo sim. Raquel olhou para ela sem ódio, sem triunfo, apenas cansaço. O que queres que te diga, Carolina? Que te perdoo. Não te vou perdoar. Não, que te entendo. Não te entendo. Que espero que a tua vida melhore. Sim, isso sim, porque ver-te assim não me faz sentir melhor. Só me lembra de tudo o que passei. A Carolina assentiu devagar. Eu também espero que melhore, mas não sei como. Começa por parar de procurar homens que te salvem. Começa por te salvares a ti mesma. A Carolina riu-se triste. Belo conselho. Funcionou contigo? Sim. Raquel pegou no seu carrinho. Cuida-te. Carolina foi-se embora. Não olhou para trás, mas sentiu os olhos da Carolina cravados nas suas costas e soube, sem a ver, que a outra estava a chorar, não de raiva, de derrota final. Naquela noite, enquanto jantava com os gêmeos, a Raquel pensou na Carolina, no uniforme laranja, na cara sem maquilhagem, nos 25 anos que pareciam 40. E não sentiu alegria, mas também não sentiu tristeza, apenas um fecho, o final de um capítulo que estava aberto há demasiado tempo. A Carmo serviu-lhe mais salada. O que tens? Estás esquisita? Nada. Estava só a pensar em quê? Em como a vida é justa, tarde, mas justa. A Carmo sorriu. Amenaiço, depois do jantar, a Raquel deu banho aos miúdos. Deitou-os, cantou-lhes a canção de sempre. Quando saiu do quarto, a mãe já dormia no sofá, cama. A Raquel preparou um chá, sentou-se na pequena varanda do apartamento. Lisboa brilhava lá embaixo, luzes, ruído, vida. E pela primeira vez em anos, a Raquel sentiu-se completa. Não porque o Fernando estivesse destruído, não porque a Carolina estivesse sozinha, mas porque ela tinha escolhido. Escolhido ir-se embora, escolhido reconstruir-se, escolhido não odiar, escolhido viver. O telemóvel vibrou. Mensagem da Laura. Jantar no fim de semana traz os miúdos. A Raquel sorriu, respondeu. Combinado, guardou o telemóvel, bebeu o seu chá e soube, com uma clareza que nunca antes tivera, que tinha ganhado, não a guerra, mas algo melhor. A si mesma, 3 ruas mais além, num apartamento partilhado em Benfica, a Carolina chegou às 11 da noite. Cheirava a trabalho, a cansaço, a derrota. A sua colega de quarto, uma rapariga romena,
que trabalhava a limpar escritórios, estava a ver a televisão. Olá, olá. A Carolina tomou um duche. Água morna. O esquentador nunca funcionava bem. Meteu-se na cama de solteiro, lençóis baratos do IKEA. O telemóvel não tinha mensagens, nem do Fernando, nem das suas amigas, nem de ninguém. Apenas notificações do Instagram. Vidas alheias, felizes, perfeitas. Fechou a aplicação, apagou a luz e, na escuridão, a Carolina Martins soube que isto era a sua vida. Agora não temporária, não até melhorar, mas permanente, porque tinha queimado todas as pontes e já não havia volta a dar. Só restava isto. Um apartamento partilhado, um trabalho de merda e o peso das suas próprias decisões a esmagar lá todas as noites até adormecer, se é que conseguia dormir. Na maioria das noites não conseguia. A Raquel Soares tinha ganhado sem procurar vingança, apenas escolhendo a sua dignidade acima de tudo o resto. O Fernando Costa tinha perdido sem que ninguém o castigasse, apenas deixando-se destruir pela sua própria culpa. E a Carolina Martins tinha pago cada consequência, não porque a Raquel o quisesse, mas porque a vida, tarde ou cedo, cobra sempre. E quando o faz, não perdoa. 5 anos depois do divórcio, a Raquel Soares fez 40 anos. Os gêmeos tinham 6. Primeiro ano da primária. O Miguel era tímido, o Marcelo, o líder. Nenhum dos dois se lembrava de como era a vida quando os pais estavam juntos, porque nunca tinham estado juntos. Não, realmente. Raquel organizou uma pequena festa no apartamento de Benfica. A Carmo fez tortilha, a Laura trouxe vinho. As crianças correram pela sala com balões e gritos. Alguém tocou a campainha. A Raquel abriu. Era o Fernando, mais velho, mais magro, com cabelos brancos que não tinha antes. Olá, olá. Não falavam há 2 anos. As pensões eram pagas por transferência automática. As visitas tinham cessado. Ele tinha se rendido. Posso entrar? A Raquel hesitou, depois assentiu. O Fernando entrou. Os gêmeos olharam para ele como se olha para um estranho. Olá, rapazes. Olá, disseram em uníssono. Educados, mas sem afeto. O Fernando engoliu em seco. Só queria trazer-te isto. Tirou um envelope do bolso, deu-o a Raquel. Ela abriu-o. Dinheiro 500 euros. É o que devo dos últimos meses. Já encontrei trabalho. Nada de especial. Armazém em Loures. Mas paga. Raquel assentiu. Obrigada. Silêncio. Raquel, eu não. Já passou. Tudo passou. Não preciso de desculpas. Não as quero. Apenas continua com a tua vida. Eu com a minha. Ele sentiu. Os olhos brilhavam, mas não chorou. Os miúdos estão bem? Sim, estão bem. E tu? A Raquel olhou para ele sem ódio, sem amor, apenas a distância de quem olha para alguém que um dia importou, mas já não importa. Eu também estou bem. O Fernando sorriu triste. Fico contente. Foi-se embora. A porta fechou-se. O Miguel perguntou: Mãe, quem era aquele senhor? Raquel respirou fundo. Alguém que já não importa, querido. Naquela noite, depois de deitar os miúdos, a Raquel sentou-se na varanda com um copo de vinho. Lisboa lá embaixo. Sempre Lisboa, com o seu ruído, o seu caos, a sua beleza imperfeita. A Carmo saiu com a sua chaina de chá. Estás bem? Sim. Tens a certeza? Sim, mãe. A sério. E era verdade, porque a Raquel já não era a mulher que esperava num apartamento nos Olivais que um homem decidisse amá-la. Era a mulher que se tinha salvado sozinha, que tinha criado 2 filhos sem ajuda, que tinha reconstruído a sua vida do zero e que tinha aprendido a lição mais difícil de todas, que o amor próprio não se negocia, que a dignidade não tem preço e que, por vezes, a maior vitória é simplesmente afastar-se. Não com vingança, não com ódio, apenas com a cabeça erguida e a certeza de que merecias mais. A Raquel bebeu o seu vinho. As luzes de Lisboa piscavam. Um carro arrancou na rua. Alguém riu numa varanda próxima. A vida continuava e ela também. Livre, completa, inquebrável.
Porque no final, a Raquel Soares não tinha ganhado contra ninguém. Tinha ganhado algo muito mais importante. Tinha ganhado a sua própria vida de volta. E isso era tudo o que sempre precisou. Porque as mulheres que escolhem a sua dignidade, em vez do amor que as destrói, não precisam de vingança. Só precisam de tempo e da coragem de não voltar atrás. Nem mesmo quando dói. Especialmente quando dói, porque a dor de se reconstruir é sempre menor do que a dor de ficar partida. Sempre fim. E é.